Novas informações a respeito do destino de Anderson Talisca, que está curtindo férias em Salvador. Mas, meu amigo, tem muita coisa acontecendo. O Fenerbahçe, clube atual de Anderson Talisca, que é Marco Asensio, pedido do treinador José Mourinho, confia nele e isso pode acelerar a chegada de Anderson Talisca no Tricolor de Aço. Quem sabe ainda nesta temporada a gente já não conte com o cria do Fazendão, né, no elenco do Tricolor de Aço. A gente vai ver também que o craque Neto está maluco com o Corinthians, com essa procura aí por Biel, jogador que estava no Sport Clube Bahia. Tudo isso e muito mais você vai conferir no vídeo de agora, mas antes de começar eu te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsioná-lo. Também peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, também ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que saia aqui no canal, beleza? Galerinha, vamos começar o nosso conteúdo para falar a respeito dessa procura do Bahia aí, né, por Anderson Talisca, depois das declarações que o jogador fez aqui no Jogo Aberto, dizendo que ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato e que poderia ser sim com o Sport Clube Bahia. Muita coisa vem acontecendo. O site Transfer Feed, ele que é muito badalado aí, né, em relação aos clubes europeus, já coloca Anderson Talisca na mira do Sport Clube Bahia. Tá aí, ó, Anderson Talisca, Fenerbahçe para o Bahia, jogador de 31 anos de idade. E aqui a gente consegue dar uma olhada, né, na tradução. A tradução é meio difícil, mas tá aí, ó. Anderson Talisca, em entrevista ao jornal Jogo Aberto, revelou que teve a oportunidade de retornar ao Bahia durante a janela de transferência no meio da temporada. No entanto, ele havia se comprometido a ajudar o Fenerbahçe e já havia se comunicado também com o presidente do clube. Ele explicou que na Turquia, né, caso atenda aí a sua transferência, ele já havia jogado em um time rival, o que levou a se comprometer com o Fenerbahçe. Talisca também compartilhou que frequentemente conversa com o Sport Clube Bahia e em 6 meses já poderá assinar um pré-contrato, já que o seu contrato atual com o Fenerbahçe tem duração de 1 ano e meio. Ele reconheceu que retornar ao Bahia traria uma mudança significativa tanto para a sua carreira, tanto para o clube. Desde a sua transferência para o Nasr, para o Fenerbahçe, na última janela de transferência no meio do ano, Talisca conquistou a torcida marcando 12 gols e contribuindo com 2 assistências em 23 partidas oficiais. Tá aí, meu amigo. O Transfer Feed, badaladíssimo site aí ligados ao mercado da bola europeu, coloca aí Anderson Talisca na mira. E outra informação vem lá do Fener Ajax, diretamente da Turquia, que diz o seguinte, que Milan entra em contato com o PSG por Marco Asensio. Os italianos querem um empréstimo com opção de compra, mas não estão dispostos a assumir o salário do jogador espanhol. O Fenerbahçe chegou já a um acordo com o PSG, ainda espera que Asensio diga sim. E isso pode, inclusive, acelerar as tratativas do Bahia com Anderson Talisca. Isso porque Asensio, a depender do valor que chegaria, né, talvez o Fenerbahçe não conseguiria arcar com esses 2 salários. E aí o clube turco poderia liberar o jogador para, de fato, né, vir para o Sport Clube Bahia, mediante uma compensação financeira, claro, mas para o Bahia eu acho que isso seria de grande valia, né? O Asensio chegando lá no Fenerbahçe, né, e aí a precisão pelo Anderson Talisca deles diminuiriam, ou talvez eles não conseguissem assumir os 2 salários, né? E aí liberar o Anderson Talisca, o Bahia faria essa compensação financeira para o clube turco, visto que em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com o Bahia e sair de graça. Acho que essa negociação ficaria até mais tranquila para o Bahia realizar. E aí a gente já tem um Anderson Talisca nessa temporada, meu amigo, seria de bom tom demais. Bahia precisa de um jogador como Talisca, né? Talisca que poderia assumir ali a camisa 9 do Bahia tranquilamente. Acho que ele joga muito bem nessa função, mas ainda assim, você tem um Lúcio e Talisca, um Everton Ribeiro no meio campo. Olha aí o time do Bahia se desenhando para brigar sim por uma Copa do Brasil, por uma Sul-Americana, que também é uma competição acessível nessa temporada. Então, vamos rezar para que tudo que tenha acontecido aí a respeito de Anderson Talisca se configure para que ele possa chegar o mais rápido possível ao Sport Clube Bahia. Tem gente que diz, né, Anderson Talisca sempre menosprezou o Bahia. Eu não vejo assim, né? Um jogador que saiu do Bahia, né, talvez a maior revelação do Bahia dos últimos anos, ele precisa, né, jogar em outros clubes, né, fazer o seu pé de meia. E o torcedor do Bahia sempre ficou com aquele
com aquela mágoa, né, das declarações que ele deu, dizendo que queria jogar no Corinthians, né, mas assim, vale lembrar que o jogador, ele é do interior do estado, né, meu amigo? Então, as influências de Corinthians e Flamengo na vida dele é muito grande. Então, você julgar isso é absurdo, assim, beira a infantilidade. Talisca no Bahia hoje ajudaria muito o Sport Clube Bahia. E acima de qualquer coisa, eu torço pelo Sport Clube Bahia. Eu quero que os melhores estejam defendendo a camisa do Sport Clube Bahia. Falando ainda em torcer para o Sport Clube Bahia e defender os interesses do Sport Clube Bahia, vamos falar novamente sobre Biel. Isso porque o Corinthians está tentando a contratação do ex-jogador do Esquadrão de Aço que foi vendido aí para o Sport como a maior transferência do Sport Clube Bahia. Pois é, tá aí, o Corinthians enviou uma nova proposta para o Sport para contratar Biel em definitivo, visando adquirir um pouco mais de 50% dos direitos, com acordo verbal encaminhado já com o jogador. O Timão tenta fechar negócio nos próximos dias. O Craque Neto não gostou nada dessas últimas informações a respeito de Biel no Corinthians. E aí eu fiz um comentário ontem aqui no canal e eu recebi um contra-comentário, vamos dizer assim, né, dizendo que Biel foi ótimo no Sport Clube Bahia, que pelo menos ele honrou a camisa. E eu digo a vocês, que mania que vocês têm de defender jogador, né, velho? Porque assim, Biel honrar a camisa do Bahia enquanto esteve em campo é o mínimo que o jogador pode fazer, porque todas as vezes que ele precisou do dinheiro dele na conta, estava lá, tenho certeza disso. E teve várias oportunidades que o Bahia precisou do seu bom futebol e Biel não correspondeu. Eu gostava muito de Biel, inclusive quando ele chegou para o Bahia, fui um dos que defendia a contratação e falei que ele iria brilhar com a camisa do Tricolor de Aço. Mas eu vi um Biel pouco comprometido com o Sport Clube Bahia e com seu próprio sucesso, com sua própria carreira, né? Teve a chance de ouro aí lá na Europa, também não correspondeu. Então, assim, eu acho que o ponto alto da passagem de Biel pelo Bahia foi o lucro que o Bahia obteve ao vendê-lo. Mas, assim, dentro de campo, Biel deixou muito a desejar. Vamos ver aqui o que é que o Craque Neto falou a respeito do interesse do Corinthians no jogador ex-Sport Clube Bahia. Vamos jogar na tela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. É o seguinte, Truta. Primeiro, Luiz Fabiano está aqui junto com a gente, da Rádio Bandeirantes, Souza também. Grande Souza, campeão do mundo. Está aqui o Wagner Veloso, que viaja hoje, amanhã. Viaja amanhã, né? O Veloso que foi contratado aí, viaja amanhã, vai assistir o jogo do Palmeiras contra o Chelsea, lá na Filadélfia, né? E vai entrar com a gente, com a Gabi também, direto de lá da Filadélfia, para falar do Palmeiras, que daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Pô, eu vi o Abel, conversando com o Rafael, com o Flaco Lopes e com o Mike. Perde 2 e empata 2. Agora, toda hora que essa conversa mole, aí vem agora aí que a gente fica sabendo das coisas, quer ficar lendo, você fica assistindo o Jogo Aberto, você assiste tá on lá com o Vinícius Bueno lá no Sport TV, que eu gosto também pra caramba. Aí o Corinthians quer contratar o Biel. Pra você contratar o Biel, vocês vão enfiar o Kaique aonde? O Guinegão vocês vão enfiar aonde? Porque chega no final do ano, que tem essa marmelada, essa palhaçada de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque na minha época do Veloso, eu não sei se Joguei um. Era uma outra Taça São Paulo. Essa não. É Taça São Paulo de grana. É Taça São Paulo de times... De empresário. Não é Taça São Paulo. Aí vem o Kaique, que é bom menino, entrou bem agora contra o Grêmio, o Dieguinho. Entrou bem. Aí vocês querem pagar 7 milhões pelo Biel. Aonde o Biel jogou? De euros. Desculpa, boa, Veloso. De euros. De euros. Mas como é que vocês podem fazer isso com o Corinthians? Osmar Stabile, o Fabinho, o Armando, você não é o Armando? Você não é o vice-presidente? Você não estava com a foto lá, com o Cascão lá? Por que o Cascão não perguntou pra ele? Meu irmão, vocês querem contratar o Biel, meu irmão? Por 7 milhões de euros, irmão? Pô, vocês estão loucos? Vocês estão doentes da cabeça? Um time que não tem dinheiro, que faz um acordo com o Igor Coronado em 18 vezes, como é que eu vou ter dinheiro pra pagar? 7 milhões de euros? Não vou pagar. Vou ficar devendo. Aí vocês vão deixar pro próximo presidente. Ou pro Augusto, né? Porque dia 9 de agosto, se os sócios votarem no Augusto, o Augusto volta de presidente. Aí ele fala assim, não quero o Biel. Não é muito... Olha o que vocês pensam. Olha o que vocês fazem. Quem é Biel? O único Biel que eu conheço é o menino que canta aí, não é o Biel? MC Biel, que é bom pra caramba. Esse MC Biel
valia a pena jogar, porque ele é bom de bola. E é bom mesmo. O MC Livinho, que canta pra caramba, tá na... Eu vejo esse moleque Bom, esse moleque é o melhor que tem. É o MC Livinho. Esse cara é monstro. Foi jogador, jogou no São Caetano. Monstro. Monstro. A última temporada do Biel de 7 milhões de euros. Sabe quantos gols ele fez? Em 10 jogos. Quantos gols? 1. Quantos gols? Nenhum. Quantos gols? 0. 0, cara! Como é que tá contratando isso aí? Não tenho nada contra você, Biel. Também nada a favor. Se você tivesse 30 gols, eu falaria, não, pô, que legal. Pô, que bom, cara. Não é verdade? Pô, como é que pode uma coisa dessa? Pô, vocês estão de brincadeira no esporte, nem assistência deu. Quem que tá contra... Aí vem os empresários. Sabe o que acontece com os empresários? Porque alguns ligam pra mim de vez em quando. Tem uns babacas aí que ligam pra mim, ou uns caras bons e uns caras babacas. Mas você não viu ele que jogou? Tô nem aí, cara. Peraí, ó. O São Paulo quer. O Corinthians quer. Aí eles fazem uma... Sabe aquele negócio que tem na internet hoje? Tem um cara que vende carro aí, que tá toda hora. Só ele que vende carro. Não é a Volkswagen, não é a Ford, não é a Fiat. Só ele que vende. Bom pra vender carro é o Adalmo, meu irmão. O Adalmo que vende carro e fala a verdade. Porque tem uns caras aí que... Bom, é mais ou menos isso, né? Eu acho que, de fato, o Bahia se livrou de um jogador... Não se livrou, que eu acho até meio pesado o termo, mas tirou a sorte grande de ter um lucro absurdo com o Biel num time bom. Porque eu acho que se mantém o Biel aqui um pouco mais, eu acho que a comparação é rápida com o Eric Pulga, né? Pulga, eu acho que em 6 meses de Bahia fez mais do que Biel fez a carreira toda que ele passou jogando no Tricolor de Aço. E assim, tem gente que vem pra cá defender, né? Pra mim é viúva do jogador. Eu defendo os interesses do meu time. E os números de Biel nos últimos anos são assim, pífios. Tanto é que a gente já fez esse tipo de interação aqui. Eu perguntei, né, se vocês aceitariam Biel de volta, mesmo que por empréstimo. Uma vez que a gente até tem essa carência dentro do elenco, né? Um reserva imediato para Eric Pulga. A gente não tem. E a maioria dos torcedores, graças a Deus, com muita mão na consciência, votou em não. Que o Bahia deveria procurar um outro jogador que pudesse suprir, né, essa ausência do Eric Pulga quando necessário. Então, assim, eu acho que o Bahia vendeu o Biel num time bom, né? A gente lucrou um bom valor, quase 40 milhões com o Biel. Mas, assim, voltar para cá é fora de cogitação. Eu desejo sorte na carreira para onde ele for, mas não vejo mais como um jogador assim fundamental em um elenco de Série A, não. É isso. Se você gostou do conteúdo, você já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!